Agora nós vamos para a primeira parte mesmo, que fala das orações subordinadas, porém são as substantivas, ok? Então vamos lá. Todas as orações subordinadas, elas são substantivas, quando elas são substantivas, porque elas possuem o valor de um substantivo. Aquele pedacinho que está subordinado à oração, ele possui o valor de um substantivo. Como assim? A gente já vai entender. Por isso que se chama substantivas, tá? Então vamos lá. Isso aqui é uma dica muito legal que eu vou já já falar para vocês. Mas vamos ver o período simples. Aguardo a sua chegada. Então, de novo, aguardo aqui é verbo, né? Então, nós temos aqui o verbo. Eu aguardo, então a oração ou o sujeito é oculto, não vou nem precisar colocar, tá? E aí a gente sabe que aguardo é um verbo transitivo, porque quem aguarda, aguarda alguma coisa. E o que eu aguardo? A sua chegada, tá? A sua chegada aqui, ele é o meu objeto direto, tá? Não tem preposição, então é o objeto direto, beleza? Isso aqui no período simples, tá? Então, vamos ver agora no período composto. Eu preciso colocar dois verbos, um tá aqui, a mesma coisa que estava antes, certo? E o outro tá aqui, ó. Que você shake. O que eu coloquei? O que. Então, eu preciso colocar dois verbos e uma conjunção, tá? Normalmente, nas orações subordinadas substantivas, a minha conjunção, ela é o que, tá? Normalmente, mas pode ser o se também, mas muito mais o que. Então, aguardo que você chegue. Eu transformei o período simples num período composto. Eu coloquei mais um verbo e eu coloquei o que. Então, agora eu transformei essa oração aqui em uma oração com período composto, em duas orações. E aí, onde que eu vou separar as orações? Porque eu preciso separá-las para poder entender, para poder dividir o meu pensamento. Aqui. Então, esse segundo pedaço aqui, pessoal, presta atenção, que começa na conjunção, tá? Ela é a parte subordinada. Por quê? Porque ela está respondendo o que eu aguardo. Quem aguarda, aguarda alguma coisa. Então, eu aguardo que você chegue. Que você chegue é uma oração, por causa do verbo, subordinada à oração principal, aguardo, tá? Então, aqui eu tenho a oração principal. Coloca OP. Por que ela é a oração principal? Porque ela não tem conjunção. É só a parte que tem conjunção que é a parte subordinada. Logo, a conjunção sempre vai ficar na parte subordinada. É aquela parte que completa. Lembra? Subordinada, completa. Muito bem. Então, tem aqui uma oração subordinada. Agora, eu tenho três tipos de orações subordinadas. Eu tenho as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, tá? Eu preciso analisar qual das três é essa daqui. Que ela é subordinada, eu já sei. Que ela é oração, eu já sei. Agora, que tipo que ela é? Bom, todas as orações subordinadas substantivas, elas têm essa segunda parte aqui, a função de um substantivo. Então, a chegada é um substantivo. Então, na verdade, ela está exercendo o período, aqui a oração subordinada, ela está exercendo a função de um substantivo. Por quê? Porque chegada é o núcleo do substantivo aqui, do objeto direto, é o núcleo do objeto direto. Mas isso aqui ainda é um pouco difícil, então eu vou dar uma dica melhor. Se no lugar dessa oração subordinada eu puder colocar a palavra isso e fazer algum sentido, ela é substantiva. Aguardo isso. Sentido total, tá?
Mas como assim isso? O que que eu vou saber o que é isso? Que você chegue, né, gente? Depende do contexto. Aguardo isso. O isso é um pronome substantivo. Quando você coloca o isso no lugar da oração subordinada e consegue fazer algum sentido, aguardo isso, perfeito, ela é substantiva. Toda vez pro que eu conseguir colocar o isso no lugar da subordinada, ela é substantiva? Sim. Mas e quando ela for adjetiva e adverbial? Aí não vai fazer sentido. Você vai perceber que vai ficar muito estranho e você não vai conseguir colocar. Depois a gente vai ver isso. Isso. Tá bom? Então, ó, fiz a minha provinha aqui. Isso aqui eu faço com dica. Isso aqui é dica, tá? É uma dica, certo? Coloquei o isso aqui no lugar da subordinada, então eu sei que é uma oração subordinada substantiva. Agora vamos ver de que tipo que ela é, porque ela apresenta 6 tipos diferentes, tá? Que tipo que ela é? Aí a gente analisa aqui, ó. Se eu tenho aqui, é fácil. Se eu tenho um verbo transitivo e aqui é o objeto direto, já até coloquei para vocês. Aqui ela está exercendo a função de uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque isso aqui, na verdade, ó, está substituindo toda essa parte aqui, certo? Toda essa parte aqui. Então, ela virou uma oração. Aqui era só objeto direto, porque não tem conjunção e porque só tem um verbo. Aqui ela virou oração subordinada, substantiva, porque ela pode ser trocada por isso, objetiva direta, tá? É assim que funciona, certo? Bom, vamos seguir. O que a gente tem aqui? Deixa eu tirar aqui. Vamos para o próximo slide, tá? Vejam esse slide aqui. Aqui eu tenho os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Elas podem ser oração subordinada substantiva subjetiva, que ela tem valor de sujeito. Oração subordinada substantiva predicativa, que ela tem valor de predicativo do sujeito. Ela aparece com verbo de ligação. Oração subordinada substantiva objetiva direta, que vocês já acabaram de ver. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, que estava no primeiro vídeo. Oração subordinada substantiva completiva nominal, aí é aquele complemento nominal que nós aprendemos na oração simples. E oração subordinada substantiva apositiva, que é, na minha opinião, a mais fácil de todas, porque ela vem seguida de 2 pontos. E ela é explicativa, é muito fácil. E aqui, que essas orações substantivas, elas aparecem sempre com as conjunções integrantes que ou se, mais o que do que o se. Ok? É isso, as orações subordinadas substantivas. Pro, você não vai explicar cada uma dessas? Não, porque eu vou explicar daqui a pouco por que eu não vou explicar cada uma dessas. Porque aí vocês vão pôr a mão na massa, tá? Então daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Tchau!